No Antigo Testamento, a tenda de Moisés, o santuário ou o templo de Salomão, era o centro da religião de Israel. Todas as pessoas para lá iam para adorar e para oferecer os seus sacrifícios. No ano 70 de nossa era, o templo foi destruído e de lá para cá não temos mais um santuário. Porém, Paulo é o teólogo do Novo Testamento que ensina que o nosso corpo é o templo para a habitação do Espírito Santo. E se alguém fizer algo para destruir esse corpo, Deus um dia o destruirá. Quais são os princípios de saúde apresentados na Bíblia que nos ajudam em nossa caminhada? O que podemos comer, o que podemos beber e o que devemos praticar para a manutenção de uma boa saúde? São tópicos que vamos abordar no programa de hoje. O Bíblia Fácil está começando. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. A cada semana, um novo tema. E nós estamos aqui com vários amigos que vieram de várias províncias de Angola para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Estamos estudando o curso Ensinos de Jesus. E se você deseja estudar com a gente, eu vou dar para você agora os caminhos. Você que está aí no Brasil nos assistindo, você pode ligar para nós no telefone 0 operadora 12 21 27 3121. Nós vamos enviar para a sua casa através dos correios. Se você tem acesso à internet, você pode acessar o site novotempo.com/Bíblia Fácil. E ali você consegue ter acesso a esse material, fazer um rápido cadastro e nós enviamos para a sua casa. Agora, para você que está aqui nos assistindo de Angola, você pode fazer esse curso através do WhatsApp. Se você usa o WhatsApp, basta você salvar esse número nos seus contatos. O número é +55 61 983 260 192. Salva esse número, a sugestão é que você coloque Bíblia Fácil e então você manda uma mensagem para este WhatsApp escrito Estudo Bíblico. Basta isso, Estudo Bíblico. Você manda essa mensagem e você vai começar a receber as perguntas do curso Ensinos de Jesus. E no próprio WhatsApp você faz então esse curso. Agora, se você tem acesso à internet, você pode acessar o site novotempo.com/Angola. Nesse site, você vai poder fazer o curso online ou ainda descobrir outras formas de ter acesso a esse material, tá bem? Venha se juntar a nós nesse grande projeto de estudo da Palavra de Deus. Nós estamos aqui na província de Huila, aqui em Lubango, em Angola, junto com 10 amigos para estudar a Palavra de Deus. Vamos aprender hoje o que Jesus ensinou sobre o cuidado com o corpo. Aqui todos já estamos com nossas Bíblias prontos para começar o estudo e eu quero convidar você a nós orarmos para abrir a Palavra de Deus. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, muito obrigado por todas as bênçãos, por teu cuidado e proteção. Nos abençoa agora ao estudarmos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O que Jesus ensinou sobre o cuidado com o corpo? Esse é o tema de hoje, um tema muito especial. Muitas pessoas não acreditam de que o universo teve origem em Deus, mas nós que acreditamos na Bíblia como fonte de verdade, acreditamos que no princípio criou Deus, os céus, a terra e tudo o que neles há. Deus é o Criador desse universo. Tudo se formou por meio de sua palavra. E no planeta azul, no planeta Terra, Deus criou um jardim. O jardim se chamava Jardim do Éden. E lá Deus colocou Adão e Eva. Por ser o nosso Criador, Deus sabia exatamente do que nós precisávamos para viver bem, em toda a potencialidade humana. E em Gênesis 1:29 e 2:9, nós temos a orientação de Deus para a alimentação do homem. Antes que houvesse pecado,
porque o pecado só começa no capítulo 3, a história do pecado. Então, antes do pecado, Deus disse assim, Gênesis 1, 29, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Gênesis 2, 9, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aqui está claro que Deus criou o ser humano para se alimentar de cereais, nozes, frutos. O homem foi criado vegetariano. Esse é o ideal que Deus tinha para esse homem. E eles podiam se alimentar de tudo que estava aqui e também comer do fruto da árvore da vida. Jesus Cristo, ao dar a orientação para Adão do que ele deveria comer, é porque Deus queria que eles vivessem nas suas potencialidades, que vivessem bem. E quando chegamos no Evangelho de João, Jesus declara o seguinte, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham de que forma? Em abundância. O que significa vida em abundância? Não é só uma vida longeva, não é só uma vida longa. Vida em abundância é vida longa e com qualidade. E para termos vida longa e de qualidade, Deus deixou em sua palavra tudo o que nós precisávamos saber para isso. Então hoje nós vamos dar uma olhadinha no que a Bíblia ensina a respeito do cuidado que nós devemos ter para com o nosso corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20, o que é que Paulo ensinou sobre o cuidado com o nosso corpo? Paulo diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Eu não glorifico a Deus apenas de boca, com louvor, com oração, eu glorifico a Deus com o meu corpo. Agora, como que eu glorifico a Deus com o meu corpo? Mantendo saudável, boa saúde. É com a boa saúde que nós glorificamos a Deus. Por quê? Porque quando você está bem, sadio, a sua mente está boa, Deus consegue se comunicar com você de forma mais clara. Deus só pode falar com o ser humano através da mente. E quando você tem uma boa saúde, você consegue ouvir mais claramente a voz de Deus. Então Deus deseja que nós tenhamos saúde e que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Lembra que no passado, o templo de Salomão ou a tenda de Moisés era a casa de Deus? Nós não temos mais hoje o templo, ele foi destruído no ano 70 de nossa era, pelo imperador romano Tito. De 70 para cá não temos mais um templo. Agora vem Paulo e diz assim, vós sois o templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em vós. E quando começou essa habitação em nós? Quando Jesus foi assunto aos céus e enviou seu Espírito para estar conosco. Então Deus deseja habitar hoje no templo do nosso corpo. Segundo a Bíblia, que princípio básico deve dirigir a vida do cristão? 1 Coríntios 10, 31. Paulo diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer dizer então que eu devo comer para a glória de Deus e eu devo beber para a glória de Deus. Se eu como e bebo aquilo que prejudica o corpo, não está sendo para a glória de Deus. Então vamos avançar em nosso estudo e vamos entender melhor essas questões. Deus é o nosso Criador. E Ele, como médico dos médicos, como nosso projetista, Ele sabe exatamente o que faz bem para todos nós. E Deus não nos deixou em trevas quanto àquilo que nos faz bem. Porque, segundo a Bíblia, não devemos usar bebidas alcoólicas ou substâncias que prejudiquem o corpo? Assim escreveu Provérbios, capítulo 20, verso 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora,
Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. E Paulo escreveu em 1 Coríntios 3,16: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é o quê? Sagrado. Então, amigos, aqui nós temos um ponto muito especial. O corpo que eu e você temos, ele é templo do Espírito Santo. Em outras palavras, ele não nos pertence. Nós somos templos do Espírito Santo e Deus quer habitar em nós. Agora, a palavra de Deus é clara. Se alguém destrói o corpo, Deus o destruirá. Com base nesse ensino da palavra de Deus, que nós devemos cuidar do corpo, glorificar a Deus através do nosso corpo, nós chegamos a uma conclusão. Qualquer coisa que eu faça que prejudica o meu corpo, isso é pecado. Pecado não é apenas quebrar um dos 10 mandamentos. Qualquer coisa que eu faça que prejudique o meu corpo, isso é pecado. Você quer ver um exemplo? Todos nós nos alimentamos. E se alimentar, comer é uma coisa boa. Mas quem come em excesso, ele comete que pecado? Glutonaria. Então, mesmo coisas boas em excesso se tornam prejudiciais. E se prejudica o corpo, isso é pecado. Trabalhar é uma coisa boa, não é? Deus nos criou para o trabalho. E uma pessoa que trabalha o tempo inteiro e não tira tempo necessário para o descanso. Ele é intemperante no trabalho, está prejudicando o corpo, isso também não é certo. Deus criou a noite para que nós descansássemos. O ser humano, e aqui está a doutora Kang que pode confirmar isso, o ser humano biologicamente precisa de 6 a 8 horas por dia, no caso por noite, para recuperar as suas energias, para que as células se renovem. Então, quem não descansa o tempo necessário, também está cometendo um erro. Então, o cuidado do corpo não é só com aquilo que nós comemos ou bebemos. Envolve todas as coisas. E esse texto de Provérbios, ele introduz um detalhe muito especial. Qualquer tipo de bebida alcoólica é condenado na Bíblia. Mas, pastor, peraí, Jesus não transformou água em vinho? Transformou. Só que você tem que entender que na Bíblia nós temos 3 expressões para vinho, tanto na língua hebraica quanto na língua grega. 3 palavras diferentes. Quando aparece uma dessas palavras, quer dizer o puro suco da uva. Quando aparece uma outra palavra, quer dizer o puro suco, o suco de uva que fermentou. E quando aparece uma terceira expressão, que é a palavra síquera, pode ser as 2 coisas. Então, oinos é uma palavra aplicada para o suco de uva. Oida é a palavra grega para o vinho que fermentou. E síquera pode ser as 2 coisas. Então, quando Jesus transforma a água em vinho, em João capítulo 2, a palavra que ali aparece grega é oinos. Quando Jesus está na ceia, em João 13, e dá vinho para os discípulos, oinos. E quando a Bíblia condena, oida. E em alguns casos, síquera, que pode ser as 2 coisas. Aí o contexto vai indicar qual que é. Então, a Bíblia condena o uso de bebidas alcoólicas. E, infelizmente, muitas pessoas querem defender até a bebida alcoólica como sendo beneficial à saúde. O vinho como sendo benéfico à saúde. O que é bom para a saúde é o suco da uva. A substância que tem na uva que nos ajuda. Qualquer teor alcoólico, por menor que ele seja, ele vai trazer problemas à nossa saúde. Então, a palavra de Deus condena qualquer tipo de bebida alcoólica. A Bíblia, desse modo, condena qualquer uso de substância tóxica. Porque se tudo que eu uso faz mal, prejudica o corpo, é pecado, então eu não posso usar nada para prejudicá-lo. E quando uma pessoa fuma, usa drogas, ela está prejudicando o corpo. Então a Bíblia não entra em detalhes, né, dizendo é pecado fumar, é pecado usar maconha. Como é que você chama aqui? Tem uma palavra, né? Como? Liamba.
é pecado usar lhamba. A Bíblia não traz essa palavra. A Bíblia traz o princípio. E qual é o princípio? Tudo que faz mal tem que ser evitado. Por quê? Porque nós somos o templo do Espírito Santo. E se eu não cuidar bem desse corpo, se eu não tiver boa saúde, como posso glorificar a Deus? A Bíblia também faz uma clara distinção entre os animais que nós podemos comer e não podemos comer. E em Levítico, capítulo 11, você vai encontrar a lei sobre os animais limpos e imundos. Animais que podemos comer e não podemos comer. E daqueles que a Bíblia condena, o mais comum que nós temos como uso hoje é o porco, é a carne suína. É condenada na Bíblia. Pastor, mas essa lei não foi dada a Moisés? Não, não foi dada só a Moisés. Eu não sei se você se lembra, mas quando Deus mandou que Noé construísse a arca antes do dilúvio, nós estamos falando de Noé. O mundo tinha sido criado fazia uns 1000 anos, mais de 1500 anos. E então Deus diz assim, Noé, faça uma arca e você ponha dentro da arca 7 pares de animais limpos e um casal de animal imundo. Onde está Moisés? Lá no futuro. Mas para entrar na arca, Deus já deixou claro. Coloca 7 casais de animais limpos e um casal de animal imundo. Por que Deus fez essa provisão? Porque as águas tomaram conta de todo o planeta. O povo ficou sem vegetação, sem alimento. E enquanto a vegetação não voltasse a crescer, Deus permitiu que o homem comesse carne. Por isso ele colocou 7 pares de animais limpos. E por que ele colocou na arca um casal de animal imundo? Preservação da espécie. Então Deus preservou a espécie e Deus preparou alimento para o povo, para Noé e sua família, até que o cereal voltasse a crescer. Então veja, Moisés, quando vai escrever a lei sobre os animais limpos e imundos, lá em Levítico 11, todo mundo já sabia que havia distinção da parte de Deus entre aquilo que pode e o que não pode ser comido. Agora, por que é que Deus disse que esses animais não podem ser comidos? Porque Deus é caprichoso? Porque Deus quis que esse fosse, aquele não fosse? Não, porque Ele, como nosso Criador, sabe o que faz bem e o que não faz. E tudo que Ele condenou faz mal à saúde, não serve para alimento. E é por isso que Ele diz que não coma. Pastor Tati? Pastor, estamos a falar dos animais impuros. Eu gostaria de saber, nesta fase, onde é que se encontra o corvo? O corvo? Dá uma olhadinha em Levítico capítulo 11. Você vai ter uma descrição daquilo que nós podemos comer e não podemos comer. Logo no 3º livro daqui. Lei sobre os animais limpos e imundos. E aí começa aqui as orientações aos filhos de Israel, tal. Aí diz assim, versículo 2, dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Qual? Todo que tem unhas fendidas e o casco dividido em 2 e rumina. Entre os animais, esse comereis. Destes, porém, não comereis. Dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas, o camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas. Este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem unhas fendidas. Esse vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem unhas fendidas. Esse vos será imundo. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Este vos será imundo. Da sua carne não comereis. E aí vem, versículo 9. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes. Todo que tem barbatanas e escamas nos mares, nos rios, esse comereis. Então aqui vai dando uma descrição de vários animais. Eu não sei em que verso vai falar do corvo, mas você tem aqui, versículo 13, das aves, estas abominareis,
não se comereis, serão da abominação a águia, o quebrantoso, a águia marinha, o milhano, o falcão, segundo a sua espécie, e o verso 15, o corvo. Foi isso que você perguntou, né? Verso 15. O corvo não comereis também. Quer dizer, quando estamos a tratar não comereis, também não podemos tocar. Lá no tempo de Israel, a lei do toque tinha a ver com a contaminação que o cadáver, que o animal pudesse trazer para a pessoa, principalmente após morto. Uma lei de saúde. E em Israel tinha várias leis de saúde. Sabe uma outra lei de Israel que é de saúde que havia, que a gente encontra na Bíblia? No deserto, aonde a pessoa defecasse, entende-se bem assim? Defecasse, ela tinha que enterrar as suas fezes, para não gerar doenças. Então haviam vários procedimentos que eram leis de saúde para proteger o povo da doença. Ok. Certo? E agora, outra dúvida. Uhum. O mesmo corvo que... Não pode ser comido. Não. Quando Noé, no dilúvio, mandou o corvo, a realidade do que aconteceu. O corvo foi de vez. Ele soltou um corvo, soltou uma pomba. Exatamente. Pomba volta no seu bico com a folha de oliveira. Né? Agora, quando estamos a contar a história do Elias, perante o conflito que Elias tinha com Acabe. Um corvo foi lá alimentá-lo. O corvo foi ele alimentar. E por que, sendo como um animal impuro, por que Deus, que é santo, vai usando o mesmo animal impuro para alimentar o seu servo? O que é que se passa ali? Porque todos os animais foram criados por Deus e todo animal é bom. Você não tem nenhum problema em criar um porco, acariciar um porco e cuidar bem dele. Todos os animais são bons. Só que esses animais que Deus separou não são para serem comidos. Então, porque o porco não pode ser comido, não quer dizer que ele é um animal ruim. Ele só não serve para alimento. Porque o corvo não pode ser comido, não quer dizer que o pássaro é ruim. Nós temos que amar e proteger todos os animais. Ele só não serve para alimento. E nessa vertente, o pastor, tudo bem, a religião adventista não pode comer porco. Mas agora, criar e vender, pode? Se eu estou vendendo para que as pessoas consumam, eu estou sendo incoerente. Porque se eu estou vendendo para consumo, eu estou sendo incoerente. Porque se eu entendo que isso não faz bem para mim, não vai fazer bem também para o meu próximo. É por isso que a gente orienta a não comercialização, a não criação desses animais. Se você tem lá um porco na sua casa e você não comercializa, você não vai comê-lo, ele está aí porque alguém presenteou, porque apareceu no seu quintal, nenhum problema em estar aí. O que não pode é nós comermos. Porque Deus está dizendo isso. E aí quando eu assumo, não, eu vou comer mesmo que Deus tenha dito que não pode, eu estou dizendo que eu sou mais inteligente que Deus, mais sábio que Deus. Ele falou, mas ele não sabe de tudo, não. O porco, por exemplo, que é o animal mais comum, alguns dizem assim, não, pastor, o porco de hoje é diferente. Ele vive hoje num chiqueiro onde tem piso, a gente dá banho nele. Veja, porco não é imundo por uma questão higiênica. Porco é imundo por uma questão biológica. Todos os animais que estão proibidos na Bíblia, não é por causa do ambiente que ele vive ou daquilo que ele come. É porque não serve para alimento. Você quer ver um exemplo interessante? Eu não li aqui na Bíblia que dos peixes que não têm barbatanas e escamas a gente não deve comer. Eu estava dando um seminário outro dia sobre o Apocalipse e para umas 10, 12 pessoas. E havia entre eles ali uma mulher que havia feito um pós-doutorado em peixes. Ela havia estudado a vida inteira peixes. E aí eu aproveitei e perguntei, escuta, a senhora é pós-doutora, né? Em ictiologia, o estudo dos peixes. Escuta, me responda uma pergunta. Por que é que
o que a ciência tem a dizer sobre os peixes que têm escamas e barbatanas e os que não têm? Ela disse assim, é muito simples. As descobertas recentes mostram que os peixes que não têm escamas e barbatanas possuem uma enzima prejudicial ao ser humano. Eu disse, a senhora está brincando? Ela disse, não. Eu disse, então abra sua Bíblia agora, doutor, e leia para mim Levítico 11. E eu dei para ele esses versos. E quando ela leu, ela falou, mas isso está na Bíblia? Eu falei, tá. Mas eu nunca soube que estava na Bíblia essa diferença. Pois está. Então, o que a ciência hoje está descobrindo, a Bíblia já informa há milênios. É porque a Bíblia não dá um motivo, não explica a questão científica, mas se é o Criador quem está dizendo, ele sabe, certo? Pois não, pastor? Ok. O apóstolo Paulo, com relação aos animais impuros, havia também essa dúvida com os hebreus. Os animais impuros, ninguém pode comer. Mas o apóstolo Paulo orienta, escreveu, disse que o que o homem considera impuro, Deus o considera puro. E ele continua a dizer, disse, para consumirmos tudo que se vende na praça. Agora, como é que o pastor explica isso? Ok. A primeira expressão que você afirmou aí, aquilo que Deus purificou não considera imundo, não, na realidade não foi Paulo, foi a experiência de Pedro com Cornélio. Isso está em Atos, capítulo 8. Então veja, em Atos capítulo 8, você tem a história de Pedro. E Cornélio era um gentio. E Cornélio queria uma entrevista com Pedro. E enviou mensageiros à casa de Pedro. Só que antes que os mensageiros chegassem, Pedro estava aguardando que a refeição lhe fosse preparada. Aí Pedro teve uma visão. Assim a Bíblia diz. Ele teve uma visão. O que ele viu na visão? Um lençol baixando do céu e em cima desse lençol toda a espécie de animais, quadrúpedes e répteis da terra. Aí uma voz surgiu e disse assim, Pedro, mata e come. Aí ele disse assim, Senhor, eu jamais comi coisa comum ou imunda. Aí a voz veio de novo, Pedro, o que Deus purificou, não considere comum ou imundo. Voltou a voz segunda vez, Pedro, mata e come. Isso na visão. E Pedro disse para Deus, Senhor, eu jamais comi coisa comum ou imunda. Deus respondeu, Pedro, o que Deus purificou, não considere comum ou imundo. E aconteceu isso pela terceira vez e o lençol foi recolhido. Daqui a pouco chegaram os mensageiros da casa de Cornélio. Disseram, olha, Cornélio quer falar com você. Aí Pedro disse assim, Cornélio quer falar comigo? Cornélio não sabe que ele é gentio e eu, judeu, não falo com gentio, mas eu vou com vocês. Pedro foi. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Cornélio era um gentio que estava temendo a Deus e queria ouvir do apóstolo. Pedro estava lá, Cornélio com a sua família. Pedro disse assim, vocês bem sabem que não me é lícito como judeu reunir com vocês que são gentios. Mas Deus me mostrou há pouco que a nenhum homem considere comum ou imundo. E é por isso que eu estou aqui. Aí Pedro pregou o evangelho e toda a casa de Cornélio foi batizada. Qual é o significado da visão? Deus queria dizer para Pedro, Pedro, quem vem aí não é judeu, mas não existe separação para mim. Então eu purifiquei todos os povos. Não diga que ele é imundo, vá com eles. E Pedro foi. Mas Pedro não comeu daqueles animais e Pedro usou os mesmos adjetivos comum e imundo para o gentio a quem ele foi visitar. Ou seja, Deus não estava liberando o alimento. Deus estava mostrando para Pedro que ele tinha que aceitar conviver com outros povos e com outras nações. E finalmente Pedro não comeu. Agora vem Paulo e diz assim, comei de tudo o que se vende no mercado. Qual é a situação que está sendo vivida ali? É porque o povo sacrificava animais a ídolos e depois de fazer o seu sacrifício aos ídolos pagãos, pegava esse cadáver desse animal e levava para vender no mercado.
Aí os cristãos, ao comprar o alimento no mercado, muitos começaram a ter problemas dizendo, não, esse a gente pode e esse não pode porque foi sacrificado. Ou como é que eu vou saber se ele é animal sacrificado a ídolo ou não? Aí surgiu uma discussão dentro da igreja. Aí Paulo vem e diz assim, vocês podem comer de tudo que se vê no mercado, porque o pecado é de quem oferece ao ídolo e não de quem vende, não de quem come a carne. O pecado é quem ofereceu o ídolo. Só que ali não havia nenhum animal imundo, porque você não vai encontrar entre judeus nunca um animal imundo. Os animais que estavam ali eram todos limpos, porque de outra forma Paulo estaria contrariando uma lei que o próprio povo de Israel seguia. Então, há alguns textos na Bíblia que temos que olhar o contexto dele. Em momento algum, Deus tornou os animais limpos. E eu vou dar o exemplo extremo agora. Se Deus tornou todos os animais limpos e eu posso comer tudo que se move, quer dizer que eu posso comer uma cobra venenosa? É claro que eu vou morrer. Então não tem lógica dizer que eu posso comer tudo que se mexe e que Deus purificou tudo. Não é que serve para alimento. Então eu tenho que olhar para esse livro, Levítico 11, e perguntar o que eu posso comer, o que eu não posso. Nós iremos por um breve intervalo e assim que voltarmos vamos continuar aprendendo sobre o cuidado que nós devemos ter com o corpo. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. Vamos agora continuar o nosso tema de hoje, o que Jesus ensinou sobre o cuidado com o corpo. E quando terminamos o primeiro bloco, tínhamos aqui a Esperança com uma pergunta. Por favor, Esperança. O pastor disse que Deus mandou que Noé metesse dentro do barco 5 casais, 7 casais de animais limpos e um casal de um animal imundo. Justifica na Bíblia? A Bíblia não justifica por quê. Mas já que o casal de imundo não seria comido, eu entendo que a intenção divina foi de preservar a espécie. Porque se eles não tivessem entrado lá, nós não teríamos mais hoje vários animais que temos aí, que não servem para alimento, mas que são criaturas de Deus e aí estão. Então é por uma dedução. Em muitas situações na Bíblia nós podemos deduzir. Na situação que não compromete doutrina, nenhum princípio de salvação, eu posso deduzir. Qual teria sido outro motivo pelo qual Deus colocou o animal lá, se não para salvar a espécie? Eu não encontro outro motivo. Agora, se eu estiver deduzindo errado, que problema há nisso? Também não há nenhum. Então, é uma simples forma de pensar. Bom, o que me confunde é como, se Deus sabendo que aquele animal era imundo, por que ele mandou colocar na arca? Porque Deus criou os animais não para serem comidos. Nenhum deles foi criado para ser comido. E numa situação emergencial, que foi o dilúvio, Deus permitiu que o homem temporariamente comesse o alimento cárneo. E Deus esperava que depois isso voltasse como era no Éden. Acontece que Deus, para dar essa provisão temporária, disse ao homem quais os animais que ele poderia se alimentar. E quando ele disse que esta categoria aqui não, é porque ele sabia que destes aqui não faria mal ao homem e que estes faria. Por isso que ele fez uma separação de animais limpos e imundos. Pastor, eu também posso deduzir que Deus mandou preservar, acreditando que muita gente iria apreciar a carne de porco. Eu acho que não, porque Deus não está preocupado dessa forma com o nosso paladar. Porque, veja, a pessoa que usa drogas, ela usa porque sente prazer ou porque sente sofrimento? Não sei, pastor, nunca usei. A pessoa que usa porque sente prazer. O prazer nem sempre é benéfico. Então Deus não vai por esse caminho. Porque se eu disser que não, a pessoa está desculpada em comer carne imunda porque é boa ao paladar, eu também tenho que desculpar o viciado que usa droga porque faz bem para ele, porque ele se sente alegre, feliz e tudo mais. Então, não é aquilo que eu sinto, é aquilo que Deus prescreveu na palavra dele. Então, quando ele diz assim, não come, é porque ele sabe que vai fazer mal. Agora, Deus não mata imediatamente aquele que come.
Então Deus diz assim, não come. Ah não, você disse para não comer, mas eu vou comer. Tá bom, então come. Agora, nós hoje sabemos de várias doenças que esses animais trazem. O porco, por exemplo, tem um verme chamado triquina, que quando ingerido, vai para o cérebro e mata a pessoa. A carne é saborosa para alguns? É. Deus disse que não, mas eu quero comer. Tudo bem, você é livre para fazer o que você quiser. Agora, quando adquirir a doença, aí não vai dizer assim, ah, eu fui um infeliz, eu sou um infeliz. Não, porque você não ouviu a orientação que Deus havia dado. A famosa carne branca não está inclusa no porco? Quando os médicos dizem, bom, você não pode comer carne vermelha, mas tem que comer carne branca. Bom, aí está uma doutora que pode falar melhor para a gente sobre isso. Ok, mas antes de eu passar o microfone, pastor, eu gostava que o pastor me falasse também a famosa Era da Graça. A Era da Graça. Será que o Novo Testamento, que é a famosa Era da Graça, tem excesso de liberdade ou não? Bom, essa expressão Era da Graça eu não consigo entendê-la muito bem, porque para nós a graça sempre existiu. Se você for para a Bíblia, você vai perceber de que Abraão, por exemplo, Noé, eles acharam graça perante o Senhor. A graça lá estava. As pessoas que viveram no Antigo Testamento, ninguém foi salvo pelas obras. Todos foram salvos pela graça. Então, se existe uma era da graça, para mim, ela sempre existiu. Porque não existe salvação pelas obras. Agora, a morte de Cristo na cruz assegurou-nos a salvação. Não quer dizer que inaugurou uma nova era, porque os cristãos do Antigo Testamento também foram salvos pela graça. Se você pegar Hebreus capítulo 11, onde não há uma descrição dos salvos, o que diz o autor de Hebreus? Pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Abel, todos foram pela fé, não foram pelas obras. Então, há e por aí uma teoria de que o Novo Testamento é a era da graça e que coisas que eram proibidas lá agora não são mais, mas eu preciso de um texto bíblico para provar isso. Pelo menos um. O problema é que eu não tenho esse texto. Doutora Kanga, né? Sim, pastor. Na verdade, a carne do porco é considerada como uma carne branca. Mas dentro da medicina também, devido às várias doenças, principalmente a tênis, que o porco é portador, é desaconselhado. Nós temos carne branca, o frango. A galinha é uma carne branca, o peixe também é uma carne branca. E eu creio que, em termos, se for uma orientação divina, nós temos outros tipos de carne branca. Mesmo a OMS declarou que muitos casos, aliás, a carne vermelha provoca casos de câncer. Quer dizer, a própria ciência cada dia mais está se abrindo, está encontrando... Está se aproximando da Bíblia. Da Bíblia, sim. Está se aproximando da Bíblia de que consumir carne não é a melhor coisa. É verdade. Eu queria adiantar um pouco aqui para fechar com vocês. Davi, quantos minutos temos, Davi? Amigos, eu queria passar com vocês 8 remédios naturais que Deus deixou para mim e para você na natureza. Então, deixa eu chegar neles aqui. Para que eu e você tivéssemos boa saúde, Deus deixou na natureza 8 remédios. Primeiro deles, luz solar. Olha a importância de você tomar a luz solar. Ela não só ajuda a fixar a vitamina D no organismo, como ela ajuda a prevenir doenças e renovar células. Água pura, beber muita água. Eles falam em 2 litros a 2,5 litros por dia, porque nosso corpo, 70% dele é água. Eu acho que 72% é água. Nós precisamos de muita água que Deus deixou para nós. Respirar o ar puro. Aqui nós estamos num ambiente onde o ar é muito agradável. Isso faz muito bem à saúde. Exercício físico. Nós fomos criados para o movimento. Todos nós devemos praticar, ter algum tipo de exercício. Escolhe lá o que você mais gosta. Alimentação adequada. O que eu quero dizer com isso?
Quanto mais alimento cru nós comermos, melhor será a nossa saúde. Quanto mais nos aproximarmos da dieta edênica, melhor será a nossa saúde. Cereais, nozes, isso nós devemos dar prioridade. Repouso, dormir as horas necessárias de sono. Quanto mais cedo dormirmos, melhor será. Dormir cedo e acordar cedo. Esse deve ser um princípio nosso. E a temperança? O que é temperança? Abster-se completamente daquilo que faz mal e usar com moderação o que faz bem. Isso é temperança. Então, eu não como nada que faz mal e eu como de forma moderada aquilo que faz bem. E o último remédio, o 8º, confiança em Deus. Se nós praticarmos esses 8 remédios, nós teremos boa saúde. O mundo evangélico faz uma verdadeira confusão. Sabe por quê? Porque quando é questão de alimentos, eles não querem abrir mão daquilo que é imundo. Agora pega o Antigo Testamento, pega o Novo Testamento e veja se eles se contrariam. Olha o que está dizendo o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Quem destruir esse corpo que sois vós, Deus o destruirá. Isso é a Bíblia. Isso é graça. Eu tenho que viver pela graça, mas aqui está a orientação. Sou salvo pela graça para viver em obediência. Então, eu e você somos livres. Não, pastor, o senhor falou aí, a Bíblia falou, mas eu gosto do porco, ele é saboroso, eu vou continuar. Eu gosto de comer isso, eu gosto de um vinhozinho, meia taça por dia. Você pode. Porque Deus não vai mandar um anjo do céu para dizer assim, me dá esse copo aqui. Deus não vai. O conhecimento, a informação, ela vem para nos ajudar. Agora é como um médico. Você vai no médico com uma doença, o médico diz, olha, esse aqui está o remédio. Toma o remédio que você vai melhorar. Ah, esse remédio é caro. Ah, eu não fui com a cara da doutora. Ah, eu não vou comprar. Tudo bem. Quem vai continuar doente, quem vai ter as consequências é você. Mário, por favor. Se calhar ia contribuir ali na questão dos alimentos. Há uns tempos atrás, os anos idos, podia-se comer tudo e mais alguma coisa, e até por orientação médica. Os meninos, para se desenvolverem, têm que ter um bife, de manhã cedo, um ovo estrelado e leite. Entretanto, agora, com o avanço da ciência, temos que ter cuidado com o leite, por causa do câncer. Temos que ter cuidado com a carne vermelha, por causa das doenças. Por causa do câncer. Temos que ter muito cuidado com o ovo, principalmente as senhoras, por causa do cancro da mama. O avestruz, por exemplo, é um dos animais proibidos aqui. Entretanto, é um dos maiores produtores de carne branca do mundo. Há, de facto, muita compatibilidade, muita coisa está a tender para a Bíblia, mas depois aparecem algumas controvérsias. Acho que é próprio. Vamos andando aqui até que consigamos acertar o passo. É isso aí. Nós estamos todos na mesma direção. Talvez não no mesmo passo, mas estamos na mesma direção. Mesma direção. Agora veja, por que o cristão age pela fé e fica com orientação divina? Porque vai tempo e vem tempo. E quando a ciência séria fala as coisas, ela nunca fala fora do que está na Bíblia. Nunca vai falar. Você pode até ter alguém no Pra TV defender o uso de café como sendo bom para o cérebro. Sabe quem é esse cientista? É alguém pago por uma indústria cafeeira para vender o seu produto. Você vai encontrar um PhD indo para a TV falar dos benefícios da carne de porco. É um PhD que foi pago para vender a carne suína. Agora pegue qualquer universidade que seja séria e você vai ver que ela vai ficar sempre perto do que está a Bíblia. E sabe de uma coisa? Os adventistas são objetos de estudo no mundo inteiro há décadas. E sabe o que dizem as pesquisas científicas? Os adventistas vivem 8 anos a mais que a população em geral. 8 anos. E os adventistas vegetarianos vivem
12 anos a mais que a população em geral. Isso é pesquisa científica. Agora, por que o adventista vive mais? Porque ele não usa estimulantes, como café, como bebida alcoólica, não fuma, não come carne imunda, tem o princípio de praticar exercício físico, dormir o suficiente, usar muita água, esses remédios aqui. Isso que eu estou mostrando para vocês, isso aqui consta na orientação da Igreja Adventista para os seus membros. Isso é doutrina na Igreja Adventista, para orientar os seus membros. Aí o mundo vem pesquisar os adventistas, por que vocês vivem mais? É por causa disso aqui. Então, é porque nós estamos tentando ficar perto disso aqui, viu, Antônio? A gente quer ficar perto. Agora, eu tenho todo o direito de dizer não, eu tenho. É uma questão pessoal minha. E aqui estamos para tentar tirar as dúvidas, Pastor Tati. Você está certíssimo em levantar todas essas questões. A gente está aqui para tentar ajudar. E quem sabe nessas discussões nossas, a gente começa a ver um outro caminho. Fala, para aí, parece que tem lógica nisso. Parece que há lógica. E se pelo menos você não vir agora, mas que isso se torne um objeto de estudo, para a gente se aprofundar mais, para descobrir de fato o que é certo e o que é errado. Porque se a gente quer a felicidade nessa terra e se quer a vida eterna, o estudo não pode parar aqui uma semana, né? Antônio? Pastor, fundamental. Eu, há um tempo atrás, li alguma passagem bíblica, eu não sei se é o São Paulo, que evocou, dizendo que tudo que nós comermos e evacuarmos, devemos comer e beber. E aquilo que sair pela boca, que não comamos e não bebemos. Fundamenta-me isso, por favor. A Esperança havia feito pergunta parecida num intervalo nosso. Foi Jesus e os discípulos que foram se alimentar um dia com alguns judeus lá. E o judeu tinha uma tradição, tinha que lavar as mãos antes da refeição. Era uma tradição muito bem seguida. Tanto é que se não houvesse água, ainda assim eles faziam a tradição. Aí os discípulos chegaram e não fizeram a tradição e foram comer. Aí chegaram para Jesus e disseram, olha, mestre, os teus discípulos não seguem a tradição dos anciãos, porque eles não lavam as mãos antes de comer. Aí Jesus falou assim, olha, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai dela. Porque o que entra na boca vai para lugar escuso, mas o que sai da boca sai do coração, porque dele procedem os adultérios, os homicídios. Em outras palavras, os meus discípulos não erram por comer sem lavar as mãos, porque o que eles vão comer não vai afetar o coração deles. E tratava-se de uma família de judeus, não está em questão alimento imundo, ali não tinha certamente. Agora vocês que lavam as mãos para comer, estão aí tramando, né, para me matar. O problema é o coração de vocês. Aí algumas pessoas pegam esse texto para dizer que o que entra pela boca não contamina e eu posso comer de tudo. Quer dizer que tudo que você comer não vai contaminar? E se você comer um animal venenoso, não vai contaminar? Não vai te matar? Tudo que entra pela boca não contamina? E as ervas que você mencionou que matam, não vai contaminar? Então o texto só pode ser entendido de duas formas. Ou tudo que eu comer não vai fazer mal, ou Jesus não estava falando nada de alimento. Ele estava criticando aqueles que queriam se ater a uma cerimônia formal, mas que no coração o odiavam. E é claro que tem que ser essa interpretação, porque nós sabemos que muita coisa que entra contamina e leva o ser humano à morte. Pois bem, eu e você temos um conhecimento. Aqui estão os 8 remédios naturais que nós precisamos. Eu e você não podemos parar o relógio do tempo, não é verdade? Nós não podemos parar. O que nós precisamos fazer? Buscar ter tempo de qualidade. E hoje, meu convite a você é reconhecermos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo
e, pela graça de Deus, desejar a partir de hoje viver de acordo com os princípios de saúde ensinados na palavra de Deus. Esse é o desejo nosso. Esses são os princípios que a palavra de Deus trouxe para mim. Vamos viver de acordo com eles, porque o nosso arquiteto, o nosso projetista, sabe o que é melhor para nós. Vamos ouvir uma música agora. Enquanto você ouvir, pense nisso. Estou disposto a viver os princípios ensinados de saúde na palavra de Deus? Senhor, eu confesso, não consigo caminhar. Eu te peço, por favor, mostra-me o caminho a seguir. Sem ti nada posso fazer. Os fardos que carrego só me trazem aflição. Eu te peço, por favor, livra-me das garras do pecar. O meu querer eu dedico a ti, Senhor. Habita em mim, Senhor, para sempre. Livra-me do mal que me segue. Só tu tens o poder para me livrar da culpa do pecado. Habita em mim, Senhor, em todo tempo, e faz-me conhecer os teus caminhos. Ensina-me os teus preceitos, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Em ti, Senhor, me refugio. Livra-me com tua justiça. Inclina-me os ouvidos. Livra-me depressa, Senhor, ser o meu castelo forte. Habita em mim, Senhor, para sempre. Livra-me do mal que me segue. Só tu tens o poder para me livrar da culpa do pecado. Habita em mim, Senhor, em todo tempo, e faz-me conhecer os teus caminhos. Ensina-me os teus preceitos, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia.
Espera no Senhor todo dia e Ele vai ouvir a tua voz. Ele vai te ajudar. Busca de Deus sabedoria em todos os aspectos da vida. Deus se preocupa não apenas com o aspecto espiritual, mas com o nosso aspecto mental e com o nosso aspecto físico. É isso que Jesus deseja, que nós temos vida e vida em abundância. E vida em abundância envolve todos os setores da vida humana, todos os aspectos. Por isso que eu e você possamos olhar com muito carinho para essas orientações da Bíblia e, pela graça dele, alcançar viver de acordo com a vontade de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tuas orientações que são sábias. Ajuda-nos, Pai, a entendermos que o nosso corpo é o templo do Teu Espírito e a nunca colocar dentro dele nada que faça mal para a nossa saúde. Nos ajuda, Pai, a termos boa saúde física, mental e espiritual. E dessa forma, trazer glórias ao Teu nome através do nosso corpo. Abençoe todos os amigos que aqui estão comigo e os queridos que estão em casa, nas igrejas, nos quintais de esperança, nos pequenos grupos, que todos eles recebam também das Tuas bênçãos. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Obrigado, amigo, por sua companhia no programa de hoje. Semana que vem, a gente se encontra para o último tema dos ensinos de Jesus. Vamos aprender sobre ritos e tradições. Eu te espero.